Renata Brossel e vamos falar sobre sinastria. Hoje nós vamos continuar a falar da Lua. Como vocês se lembram, é um dos astros mais importantes no mapa natal e não poderia ser diferente no mapa da sinastria. Hoje nós vamos falar especificamente dos contatos Lua e alguns planetas, né? A Lua, ela fala a questão de antipatia, de simpatia, de frustração. Vênus, né? Ela vai falar de sedução, de cobiça, vai falar de conquista, de sensualidade, vai falar do prazer e do potencial de cooperação. Então, quando a gente olha o contato Lua-Vênus, a gente está olhando isso. Qual que é o potencial de cooperação daquela relação? Lembrando que quando a gente fala de relação, a gente não está falando só de relação afetiva, né? A gente está falando de relacionamento familiar, de uma relação profissional, entre amigos. Isso é sempre importante frisar. Então, quando a gente tem bons aspectos entre Lua e Vênus, já dá uma indicação de fluidez naquele relacionamento, de potencial de cooperação naquele relacionamento, já dá uma indicação de que há uma simpatia, de que há a questão da conquista, vai de uma certa maneira, conquista aqui não no teor sexual, mas a conquista via sedução, ela ocorre de uma maneira mais tranquila, né? Porque indica o potencial de cooperação, né? A Vênus, ela atrai o outro, né? Ela seduz via charme, via beleza. Quando a gente vai falando de um relacionamento afetivo, quando a gente marca encontro com outra pessoa, a gente está falando, tipo assim, que roupa que eu vou, que perfume que eu vou passar, tudo isso faz parte da técnica de sedução da pessoa, né? Então, quando a gente tem um contato Lua-Vênus, a Vênus, ela tenta ser, ela é muito racional, por assim dizer, e muito hábil em tentar seduzir o inconsciente do outro, né? Por isso que é importante olhar os aspectos. Quando há um aspecto de fluidez, ok. Quando há um aspecto tenso, que é a quadratura, a oposição, ou mesmo a conjunção, a gente tem que dar uma olhada, apesar de serem planetas leves, né? Mas a gente sempre analisa a conjunção com mais atenção, porque é o aspecto mais forte que tem dentro da astrologia, indica ali onde pode não ter tanto, no caso da quadratura e da oposição, tanta cooperação assim, né? Porque é um aspecto tenso, apesar que é preferível ter aspecto tenso do que não ter nenhum, né? Nenhum significa que não vai ter potencial de cooperação. A partir do momento que você tem uma quadratura, existe a possibilidade de iniciar algo ali. E com movimento, né? A quadratura, ela vai indicar uma tensão, mas que ela vai gerar um movimento, né? Outro ponto importante é o contato da Lua-Mercúrio, né? Porque ela vai informar, vai dar dica pra gente o potencial de comunicação, a facilidade de comunicação, né? Porque o Mercúrio é aquela comunicação racional, mas Mercúrio e Lua, eles estão muito ligados na questão da comunicação pelo seguinte, o Joy da Lua é a casa 3, que é regida por Mercúrio, né? Então existe aí uma relação entre eles. E Mercúrio fala de irmãos, né? Que está no âmbito da família. Então, por analogia, a gente chega nessa conclusão que Lua e Mercúrio, eles são pares sim da comunicação, eles se entendem, né? Então, quando a gente tem numa sinastria um bom contato de Lua com Mercúrio, por mais difícil que seja a situação, há um caminho, há um entendimento muito racional de um e muito inconsciente do outro, né? Mas pelo menos existe um caminho. Melhor, de novo, ter contatos, mesmo que sejam tensos, do que não ter contato nenhum numa sinastria.
A quadratura e a oposição, elas vão dar trabalho? Vão. A quadratura, de novo, vai gerar dinamismo, vai ser aquela situação sempre com movimento dentro de um relacionamento. E é muito importante análise de Lua, Mercúrio, dentro da sinastria familiar, porque muitas vezes a gente negligencia essa situação na família, né? Então você coloca uma ordem para o seu filho porque dentro de uma hierarquia ele tem que te obedecer sem sombra de dúvida, você está ali para educar sem sombra de dúvida, mas tudo isso pode ser melhorado se a gente analisar qual é a qualidade desse introspecto, Lua, Mercúrio. Como que se dá essa comunicação no âmbito da família? Então, por ali, a gente já tem como dar uma dica, numa análise, né, com os pais, de como melhorar. Porque tem pais que não conseguem se comunicar com o filho, independentemente da fase, né, da faixa etária que está trabalhando. E, às vezes, o indicador é esse, a falta de contato entre Lua e Mercúrio. O que a gente pode fazer, né? Outro ponto importante é a análise da Lua-Marte, porque vai falar de cara na questão da sexualidade. Lua-Marte, sexto, trígono, já vai falar que tem um bom relacionamento sexual, existe ali uma questão de desejo, de conquista muito forte, uma conjunção também. Uma oposição já é mais tensa e mais difícil de ser trabalhada numa sinastria afetiva. Por quê? Porque um pode ser muito desejo pelo outro, mas o outro pode ser aquela situação que, tipo assim, pode não haver química por um descompasso entre os dois. Um quer muito e o outro se sente atacado, né? Lembrando que Marte é aquela questão da conquista mesmo, e a Lua tem que ser o que lhe é familiar, numa posição onde esses planetas estão em oposição, é uma questão de tensão. Ainda sobre a Lua, ela numa sinastria, ela pode indicar também se a Lua de um sufoca o outro, né? Porque é uma ação que a gente não tem consciência. Então, muitas vezes a gente está tomando determinadas atitudes, sempre buscando proteger o outro, mas não é assim que o outro se sente, né? E do mesmo jeito que a Vênus, ela, além da conquista, da sedução, né, a conquista aqui no sentido de seduzir, né, a sedução, o charme, a graça, a beleza, ela traz para o relacionamento a questão da insegurança, da inveja, dos ciúmes, onde a gente tem que prestar muita atenção. Então, os contatos Lua-Vênus também vão dar essa indicação, se há, como que né? Nesse relacionamento, que é o relacionamento que existe uma segurança, um grau de insegurança, porque todas essas informações, de novo, vão vir dos dados da análise do mapa de cada um. Sempre muito importante analisar o mapa das pessoas envolvidas para depois fazer a sinastria. Essas eram as dicas que eu queria passar hoje e espero vocês na próxima. Até mais!